E que alegria, pastor, estar aqui nesta manhã com a presença de Deus. Ontem estivemos aqui, foi um mover de Deus maravilhoso, Deus manifestando a sua graça, trazendo cura, operando milagres. E hoje esta graça aqui. Louva a Deus, porque podemos ter tudo, mas se não tiver a presença, não temos nada. Você pode ser uma pessoa muito conquistadora, uma pessoa que seja muito próspera, mas se não tiver a Shekinah de Deus na tua vida, você será uma pessoa triste. Mas eu louvo a Deus, pastor Jurandir, porque todas as vezes que a gente vem aqui, a gente glorifica a Deus, porque a presença de Deus é marcante nesse lugar. Eu estou aqui emocionado. Eu tenho que me segurar aqui, como eu disse ontem, né? Eu prometo terminar no horário, mas não garanto, porque a presença de Deus está nesse lugar, a unção do Espírito Santo. E às vezes eu penso que é muito bom a gente pregar a palavra, porque indiscutivelmente a palavra é tudo, mas a unção do Espírito Santo, meu irmão, a gente pode ter muito conhecimento, pode versar e compulsar as páginas sagradas, como um rouxinol dourado que canta maravilhoso, mas sem a unção também, nós não somos nada. Eu estava observando aqui, Júnior, você louvando a Deus, e como é gostoso, como quando a gente faz algo para Deus e faz de coração. E observando o pessoal do louvor aqui, cantando com unção, com graça. Irmãos, esse louvor ele encontra ressonância nos céus, sabe? Deus é glorificado. Há uma unção neste lugar. E eu quero hoje meditar num texto da palavra, e serei breve, bem pontual, bem aqui sucinto. Mas antes eu quero agradecer pelo convite, pastor. A gente vem comentando no caminho como é gostoso a gente ser convidado e somar com um povo que também deseja as coisas do Senhor. Eu estou falando aqui com vocês, Deus está falando ao meu coração aqui. E deixa eu concluir aqui, porque à medida que eu estou falando com vocês, parece que tem um oráculo aqui falando no meu coração e no meu ser, a respeito de tantas coisas. Mas como eu estava falando, é gostoso quando a gente entra numa igreja que tem compromisso com Jesus. Tem igreja que a gente vai pregar e a gente não fala isso com demérito de ninguém, mas, meu Deus, você parece estar pregando dentro de um velório. É difícil romper. Mas aqui, queridos, se a gente não pisar no freio, aqui a gente extrapola todos os limites. Conserva isso. Isso é vida. Isso é alegria. Isso é prosperidade. São sinais de uma ação de Deus, e que nesta igreja a vida de Deus. Apresenta criança, fala de confra, meu Deus, gente fala a língua, batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, é uma unção, é um mover sobrenatural. Deus está nesse lugar. E eu quero compartilhar com você algo aqui. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 23. Eu vou ser bem pontual, bem sucinto, para a gente almoçar no horário, né? Quem quer almoçar, dá um glória. E você não quer almoçar, não? Vamos lá. Glória a Jesus. Ó, pastor, o tênis está aqui, ó. Vans. Viu? O pessoal lá em Curitiba fala: você está ficando frescurento, hein, pastor? E sabe que eu estou gostando dessa frescura, irmão? Cheguei aqui, as irmãs já elogiaram: você ficou mais novo. É o pastor natalino mesmo? É o próprio, né? Acho que eu vou andar assim só, viu?
Tirar aquelas calçolona bombacha. Nós somos velho, mas nós somos novo também. Vamos lá. Vamos ler o texto, pode ficar sentado. Versículo 11 nos diz assim: e depois dele Sama, filho de Agel, Hararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Bom, nós estamos nesses dias falando sobre você foi escolhido, e eu quero perguntar: quantos escolhidos há aqui nesta noite, nesta manhã? Quantos? Isso, tira a foto bem bonita. Diga: eu sou escolhido. Diga para o seu irmão: você foi escolhido? Ou você acha que você está aqui por acaso? Irmãos, a Bíblia nos diz que quando o nosso pai e nossa mãe deitaram e foram se amar, foram liberados 200 milhões de espermatozoides. E os 200 começaram a fazer uma longa caminhada, uma corrida, uma maratona. Mas Deus lá de cima já olhava e viu você ainda informe, diz a Bíblia. E quando Deus olhou para você, Ele apontou o dedo: é esse aí, entra logo. Entrou e encontrou com o óvulo e nasceu você. Então, antes de você existir como ser humano, você já venceu 200 milhões que concorria com você. Deus escolheu você lá já. Isso é verdade. Aí alguém diz: pastor, mas se não fosse eu, seria um irmão meu. Claro, mas Deus quis que fosse você. Então diga: eu fui escolhido por um propósito. Quando eu olho para essa história, a história de Sama, que a Bíblia só fala aqui dele, eu entendo que Samuel quis registrar essa história de alguém que a gente nem tem informação, para mostrar para mim e para você: o seu nome pode não estar num livro importante, as pessoas podem não te conhecerem como tal, você pode não ter valor para muitas pessoas, mas você foi escolhido pelo dedo poderoso de Deus para fazer uma história. Quando eu olho para a história de Sama, eu entendo a ação de Deus e o propósito que Ele tem para com a vida daqueles que Ele escolhe. Há um adágio popular que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita-os. Eu aceito não como uma verdade inteira, porque é bem verdade que Deus, na sua soberania, escolhe quem não tem nenhuma virtude para usá-lo de maneira poderosa. Eu creio nisso, isso é verdade. Mas também eu creio que Deus usa capacidades, talentos e dons na vida de uma pessoa. Por exemplo, Deus escolheu Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem, apesar de ser duro de boca, mas era um homem que estava instruído em toda a ciência do Egito, e não poderia ser outra pessoa para enfrentar e dar de punho em riste contra Faraó. Moisés, que entendia todos os segredos do Egito, foi ele, e Deus se valeu, Deus usou da sabedoria e da capacidade de Moisés. Com isso eu quero dizer para você: não deixe tudo para Deus. Estude a Bíblia, jejue,
ore, seja alguém de fé, cresça em Deus, não se limite a ficar no seu anonimato, não permita se esconder e se retrair, entregando tudo na mão de Deus. Não, toma posição e parta para cima, mostre quem você é, e o Senhor irá usar as suas habilidades. Samuel não deixou registrada essa história simplesmente para ficar nos anais, não, ele registrou essa história no finalzinho do seu livro, para dizer para mim e para você: é possível que o extraordinário, que o poderoso, que o miraculoso se manifeste quando nós nos apresentamos diante do nosso general de guerra. Então eu trago essa palavra nesta manhã para dizer para você: é possível que através de você Deus contorne situações insolúveis, que Deus manifeste o sobrenatural no seu contexto e na sua existência. E eu vou mostrar aqui que Deus é Deus na vida de quem se coloca na posição. Não vejamos, veja só. A Bíblia nos diz que esse Sama nasceu por volta de 1000 anos antes de Cristo. E o contexto que ele surge no cenário da história do povo de Deus era um contexto turbulento, porque Saul está terminando o seu reinado, Deus estava reprovando Saul e levantando Davi. E a Bíblia nos diz que era um tempo de perturbação, não havia paz, a palavra de Deus era esquecida, porque Deus estava providenciando uma mudança no seu povo. E a Bíblia nos diz que quando Davi foge de Saul, porque Saul ficou enciumado ao saber que agora Deus já estava preparando um outro rei para substituí-lo. E a Bíblia nos diz que Saul põe todo o seu exército para perseguir a Davi, encontrá-lo e matá-lo. E a Bíblia nos diz que então Davi foge de Saul. Ele vai para Nob, de Nob ele foge para o deserto. E lá no deserto Davi se refugia numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quando ele entra naquela caverna, para surpresa dele, ele encontra 400 homens refugiados, escondidos naquela caverna. Homens endividados, homens problemáticos, homens criminosos, homens da pior estirpe que a sociedade havia rejeitado. E a Bíblia nos diz que quando Davi entra nessa caverna e começa a relacionar-se com esses homens, a Bíblia nos diz que Davi faz desses homens valentes de guerra. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus vai trabalhar na nação, quando Deus vai trabalhar na cidade, quando Deus deseja trabalhar numa igreja, Ele usa homens dos menos prováveis possíveis. Eu quero dizer com isso, Deus deseja trabalhar na sua família, na sua empresa, na sua escola, na sua igreja, no seu contexto, na sua trajetória. E pasmem, Deus não vai escolher os figurões da cidade. Ele deseja usar você, porque é em você, é por você, é através de você que Deus deseja marcar história. E a Bíblia vai dizer que Davi então cai na graça desses homens, pelo que Davi torna-se o líder deles. E aí eles partem do deserto para a cidade, sabendo que o reino está correndo perigo. E a Bíblia nos diz que há um povo chamado filisteus, odiava o povo de Deus, fazia de tudo para prejudicar. E na ocasião em que os filisteus, então nesse tempo, se levantaram contra Israel, a Bíblia nos diz que
eles tinham uma estratégia. A estratégia era o seguinte: quando a lavoura, o trigo, enfim, a lavoura do povo de Deus estava pronta para colher, os inimigos filisteus faziam o seguinte: ateava fogo na lavoura e queimava e destruía o cereal. O povo não tinha que comer, ia então se desnutrindo, e o povo ficava fraco, o povo não tinha alimento. Então eles vinham e saqueava, matava, destruía. A Bíblia nos diz que Davi se comportou de uma maneira tão excelente no meio desses homens, que dos 400 ele separou 37 dos mais valentes, e dos 37 ele separou 3, os mais valentes, e Sama está no meio desta seleção. Agora os filisteus vêm para destruir o campo de lentilha. Diga lentilha. Lentilha é uma coisa que a maioria de nós não gostamos, uma coisa insignificante, barata, mas era um campo de lentilha, tudo que Sama tinha. Quando os filisteus apareceram: vamos destruir o teu campo de lentilha. E como de costume, quando os filisteus ameaçavam, o povo já corria, fugiam, porque tinham medo do exército filisteu, que era muito mais preparado. Então quando eles diziam: vamos invadir, o povo já corria e sumia, aí os filisteus destruíam e saqueavam. Mas desta vez é diferente. Os filisteus disseram: vamos destruir o campo de lentilha. Todo mundo fugiu, mas Sama pôs no seu coração: eu não vou fugir, eu não vou fugir, eu não vou fazer como todo mundo está fazendo. Se o meu Deus, o Deus de Davi, é o Deus Todo-Poderoso, eu, ainda que caia morto, mas não vou entregar o que eu tenho, o que Deus me deu, na mão dos inimigos. Aí eu aprendo algumas lições com Sama. A primeira lição que eu aprendo com Sama aqui é: não importa o meu passado, não importa qual tem sido a minha conduta, o que importa é que eu sirvo um Deus agora, o Deus que Davi me ensinou, o Deus que Davi me apresentou. Eu não sou mais aquele Sama. Eu fui no passado um homem endividado, um homem criminoso, eu fui alguém que a sociedade repelia, eu fui alguém que tive uma má índole, mas agora eu creio no Deus do Davi, eu creio no Deus de Israel. Eu não vou permitir que os meus inimigos tome aquilo que é meu por possessão. E a Bíblia nos diz que esse Sama, apesar do seu passado, ele se colocou para defender o que era dele. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira guerra que esse Sama precisava vencer era a guerra interior, aquela que por causa das crises ele havia contraído: a depressão, a baixa autoestima, o desânimo, a incredulidade. É a maior guerra que precisamos vencer. Quantas pessoas que, embora conhecendo Deus, sabe que a palavra é a verdade, o Espírito Santo está conosco, mas vive cabisbaixo, vive como se o Lexotan fosse o único consolador. Não estou dizendo que não deva tomar, tem que tomar, precisa, tem aí os médicos, mas deixa eu dizer para você: há muito do povo de Deus que precisa, muito comportamento do povo de Deus que precisa ser diferente. Precisamos deixar de confiar nos recursos e confiar mais no poder de Deus. Precisamos pôr a nossa fé em ação. Precisamos ser mais ousados. Precisamos ser muito mais intrépidos. Precisamos acreditar muito mais na providência divina.
Quantas pessoas que têm o Espírito Santo, mas não usam o poder do Espírito Santo para vencer as suas batalhas e os seus conflitos pessoais. E eu venho nesta manhã dizer para você: o Espírito Santo não está lá. O Espírito Santo não está nos arrabaldes de Londrina. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo quer agir através de você. O Espírito Santo deseja mudar o ambiente da tua mente, do teu coração. Ele deseja mostrar e revelar a você que é possível você vencer os seus próprios conflitos com a graça, a unção e o poder que Ele manifestou sobre nós. Ele tinha tudo para ser um homem depressivo, um homem preconceituoso, alguém com uma baixa estima. Sama tinha tudo por causa da sua condição, por causa do seu antecedente. Mas ele se posicionou, diga, se posicionou. Ele não desistiu de lutar, ele preferiu morrer crendo em Deus do que se acovardar como fizeram a maioria. Eu pergunto, qual é a tua postura? Ir com a multidão? Ir com a maioria? Nesta manhã, o Senhor está dizendo: se posicione. Se posicione. Porque ainda que sejam maiores do que a tua própria capacidade, o Senhor te capacitará para que o sobrenatural se manifeste. Por quê? Porque Ele é o Senhor em nossas vidas. Ele é aquele que nos surpreende quando achamos que tudo está se perdendo. Ele é o Senhor. Nós somos um milagre. A nossa existência, a nossa trajetória é um milagre. Quantos filisteus na modernidade estão para nos atingir, mas o Senhor é conosco. Qual é o teu campo de lentilha? Não importa se as pessoas não dão valor, é o que Deus te deu. Defenda-o. Defenda-o. Ontem nós estávamos aqui, eu vi a irmã dançando com aquele pano e a cara do leão. Aí eu vi hoje o leão ruge no trono. Eu estava pensando, a gente tem figuras de leão, mostra, e a gente... Mas precisamos acreditar que o leão da tribo de Judá está conosco. E ao seu rugido... todos os outros predadores vão bater em retirada, porque o teu rei reina. Ele está no trono. Ele sabe quando você chora. Ele sabe dos seus conflitos pessoais. Ele conhece a tua estrutura. A palavra nos diz que Ele sabe que nós somos pó. Jesus mesmo vaticinou isso dizendo: sem mim nada podeis fazer. Mais tarde Paulo, entendendo as suas fraquezas frente às demandas e às perseguições, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ei, o leão da tribo de Judá, o Deus de Sama, o Deus que levanta-se para defender a sua causa, está conosco nesta manhã. Está com você na sua casa, está com você no seu trabalho. Ele anda com você. A palavra nos diz: eis que estou convosco todos os dias. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Ele continua cumprindo as suas promessas, e a sua presença é verdadeira. Mesmo que você não sinta, argumente pela fé, e você será parte do sobrenatural de Deus. Afinal de contas, somos escolhidos, e aqueles a quem Ele escolhe, Ele tem compromisso. Aleluia. Como Deus poderá escolher alguém e virar as costas?
Não, Deus tem compromisso com aqueles a quem Ele escolhe. Outro dado que eu quero compartilhar aqui. Ele se pôs no meio do pedaço de terra. É interessante entender isso aqui. Ele defendeu o pedaço de terra ou defendeu a lentilha? Os filisteus queriam destruir a lentilha. Amém? Mas a Bíblia diz que ele se colocou no pedaço de terra. A terra ninguém rouba. A lentilha os filisteus destroem. Deixa eu dizer para você, a lentilha é a bênção de Deus, a terra é o legado de Deus. Legado e bênção tem diferença aqui. Tem gente que está brigando pela bênção, mas nesta manhã o Senhor ensina a você defender o legado que Deus te deu. Porque o inimigo pode, vez por outra até, nos roubar a bênção. Pode acontecer. Mas ele não pode roubar de nós o que por herança Deus nos deu. Aleluia. Você pode reprovar um ano na faculdade, você pode perder o emprego, muitas vezes a gente pode até perder uma aliança de casamento, nós podemos perder um filho, podemos perder muitas coisas, mas jamais o diabo poderá roubar de nós a herança que Deus entregou em nossas mãos. Vocês pensam que aqueles filisteus, qual foi o sentimento que pairou no coração daqueles filisteus, depois que Deus usou Sama? Nós não podemos voltar lá, porque aquele homem tem alguma coisa de Deus que a gente não pode derrotar ele. Ei, deixa eu dizer para você, o que Deus te deu por herança, irmão, irmã, o diabo não vai tomar de você, se você se posicionar. Qual é a herança que Deus te deu? Ah, pastor, eu alcancei a minha salvação. Conserva ela, Deus te deu por herança a tua salvação. O diabo pode até debandar contra você, ele pode tirar a alegria, momentaneamente ele pode causar um terror na sua vida, mas ele jamais poderá roubar a sua fé. Sabe por quê? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ele pode até roubar oportunidades, mas a palavra de Deus diz: quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Aleluia. Ei, eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, entenda. Você pode perder um carro, você pode perder uma casa. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estamos sujeitos. Mas o diabo não pode tomar a alegria do Espírito Santo de Deus, que foi conquistada naquela cruz do Calvário, que foi entregue a você. A Bíblia nos diz que o que Deus separou, o que é de Deus, vence o mundo. Aleluia. Era esse entendimento que estava prevalecendo no coração de Sama. Outra coisa eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia nos diz que além de Sama defender o legado, para nós encerrar aqui, veja o final do versículo 12. E operou o Senhor naquele dia, o que é? Um grande livramento. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu e você nos posicionamos para defender o que é nosso, você não apenas afugentará o inimigo, como você vai vencer o inimigo, e você se tornará instrumento de livramento para a vida das pessoas. Quem está ameaçando você? O que está te ameaçando? O que está incomodando e roubando a sua paz?
Quem é que está pondo medo e causando transtorno na sua família? Por que você se sente fraca, fraco, desmotivado, desanimado? Qual é o filisteu que está te perseguindo? Não importa, se posicione. Diga para a pessoa que está do seu lado: se posicione. Deus só pode operar quando nos posicionamos. O problema é que muitas pessoas querem se posicionar brigando, impondo a força. Aqui mando eu. Ninguém. Na força do braço não vencemos, mas quando confiamos no Senhor, põemos o joelho no chão, boca no pó, nos humilhamos, aleluia. Alguém vai lutar as nossas guerras. Alguém diz assim, que os humilhados serão exaltados. É mentira isso aí. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É diferente. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Então se humilhe, irmão. Para de bater boca. Se humilha. Quebranta você mesmo. Pare de querer usar a própria força. Você não vai lograr nada. Entrega nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Eu termino com isso. Há uns 3 anos atrás, o nosso filho caçula saiu da igreja, foi para o mundo, se envolveu nas drogas. A gente viveu dias terríveis, e eu poupava a pastora, mas quantas vezes terminava o culto, eu saía correndo, deixava os irmãos lá, e ficava na porta da escola esperando, para pegar ele e levar para casa, para ele não ir para o tubo. O tubo lá é tubo, né? Tubo de ônibus. E aí, quantas vezes eu fiz, mas às vezes não dava, que eu ficava lá esperando, e saía aquela multidão, e eu não conseguia ver ele. Aí eu ficava procurando, quantas vezes. Aí eu ia para casa, às vezes não estava em casa, e onde estará o meu filho? Às vezes eu recebia uma ligação de um traficante e dizia: você é o pai dele? Você é o pai do João? Sou o pai. Não vou nem falar as palavras que eu ouvia aqui, porque não convém, mas ele ameaçava de apagar o CPF. E um pai, quando ouve, a gente vai fazer o quê? O que vamos fazer diante de uma situação dessa? E eu olhava no relógio, não dormia e ficava: onde está esse menino? Onde está? Onde está? Que sofrimento. Mas um dia eu estava já aflito muito, eu orei: Deus, pelo amor que o Senhor tem, se ele for morto, não deixe ele perder a salvação dele, Senhor. Se acontecer isso, não permita, porque o Senhor prometeu. Não sei porque poderia chegar um telefonema e seu filho já era. Era isso que a gente estava esperando. E eu orava e dizia: Senhor, não deixa ele partir sem a salvação. Mas um dia eu estava orando, pastor, e falei: Senhor, se o Senhor pode, então liberta o meu filho. Mas me veio uma sensação de uma paz tão poderosa sobre a minha vida, que parece assim que não tinha problema nenhum. E eu estava pregando na igreja, e o Senhor falou assim no meu ouvido: eu vou trazer o teu filho aqui, e ele será uma bênção.
Aí eu já logo falei para a igreja: Deus falou que vai trazer o meu filho aqui, e ele vai glorificar o nome dele aqui junto com nós. E ele estava lá na droga, perdido. Aí ele estava já para saltar de um viaduto, porque gastou todo o dinheiro, não podia pagar o traficante, e aí com vergonha de voltar para cá, e aquela coisa de drogado. E aí eu fiquei naquela palavra, e eu falei: eu vou jejuar, eu vou me colocar na presença do Senhor. Irmãos, eu orava no carro, eu orava na loja, eu orava no banheiro, eu orava tomando banho, eu orava, meu pensamento não saía, eu orava, sabe, todo lugar, e eu falava: demônio, você é um mentiroso, Jesus já falou que vai trazer ele, não adianta você ficar insistindo, solta o meu filho, solta ele, solta, eu estou te mandando, solta. Parece que eu escutava umas gargalhadas, mas do lado direito eu escutava: tranquilo, meu filho, eu estou trabalhando. Guerra. Ei, se posicione, não bata a boca, não cria conflito com o cônjuge, não cria turbação em casa, vai a Jesus. E aí eu disse, eu profetizei: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Quando foi em janeiro de 2022, meu filho levanta a mão, chora e reconcilia com Jesus. A gente sabe que quando um drogado está perdido, um viciado, não é só levantar a mão e já está tudo resolvido. Tem uma luta, sim ou não? É Irmãos, ele levantou as mãos, reconciliou com Jesus, nem sentiu vontade no outro dia de nada, porque eu creio em milagres. Eu estou contando esse testemunho para você, papai, mamãe, que se depara diante de situações difíceis, que você não tem como mudar. Entrega nas mãos daquele que tudo pode. Eu creio no Deus de milagre. Eu creio no Deus de milagre. Faça como Sama e vença, porque o Senhor é contigo. Você foi escolhido, escolhida.